Então vamos lá. Muito boa noite a você que está aqui comigo, e essa é uma noite especial, porque eu vou falar sobre um assunto que é mais do que necessário, principalmente nos dias de hoje. Como que a autorregulação pode ser um caminho para realmente nos ajudar a libertarmos-nos do estresse e da ansiedade. Eu vou compartilhar com vocês uma estratégia completa, eu vou mostrar os bastidores de como que ela é aplicada e também vou explicar como você pode ter a oportunidade de fazer parte de um grupo seleto de pessoas que eu pessoalmente vou ajudar a implementar um plano customizado, personalizado, para que realmente você consiga se libertar do estresse e da ansiedade. Então, inicialmente, eu vou explicar como que é essa estratégia geral e depois eu vou detalhar para as pessoas que querem realmente esse apoio para implementar essa estratégia, como que isso vai funcionar. Bom, inicialmente, eu preciso compartilhar com vocês um dado que ele não é muito animador. Desde 2008 até 2018, como é possível acompanhar aqui, a gente já vê que estresse e ansiedade vinha numa crescente importante. Esses são dados dos Estados Unidos. E aqui no Brasil não é diferente. Já acompanhávamos uma epidemia, que a gente pode falar, em saúde mental. E o que aconteceu é que, durante a pandemia, isso ficou ainda mais intenso, porque a gente vivenciou uma série de incertezas. Primeiro, a incerteza de como que aquela doença era transmitida. Depois, a incerteza em relação a uma mudança de rotina de trabalho. A incerteza se ia continuar com o seu trabalho ou não. A incerteza de como que aquilo era transmitido e que ações que eram necessárias fazermos para evitar uma transmissão. Tem que lavar todas as suas compras, tem que tirar o sapato para entrar em casa, será que bicho transmite ou não? Muitas pessoas vivenciando de perto falecimento de amigos e até mesmo familiares. Uma série de incertezas e vários eventos traumáticos que muitas pessoas se depararam. E diante de eventos tão complexos como esses, o nosso mecanismo natural de autorregulação, ele não conseguia nem entrar em ação para poder bloquear a resposta ao estresse, porque já vinha um outro estímulo, um outro gatilho de estresse, e a gente tinha que novamente entrar em ação com o mecanismo natural de autorregulação, porém a gente estava imerso dentro de uma bolha, uma série de informações, contra-informações, desinformações, que impedia de podermos nos libertar daquilo e enxergar com mais clareza o que realmente estava acontecendo. Eu mesmo, com mais de 15 anos de estudo sobre o comportamento humano, mestrado em psicobiologia, medicina comportamental, ainda assim, várias vezes eu também caía nessa corrente do estresse crônico. E não é fácil poder se libertar disso. E foi aí que me motivei a falar, peraí, se eu que estudei tanto também caio nessa corrente, eu preciso usar todas essas ferramentas que eu fui adquirindo ao longo dessa jornada para, primeiro, eu conseguir me libertar dessa bolha, deixar de ser conduzido por essa corrente e também poder ajudar as pessoas a se libertarem também destas bolhas que elas estavam imersas, para que elas conseguissem bloquear a resposta ao estresse e conseguir pensar com mais clareza, ter uma visão mais ampla do que estava acontecendo e aí ter a autonomia, voltar a ter um protagonismo diante da vida, porque senão a gente fica refém dos nossos comportamentos mais instintivos. Esse foi o desafio e foi naquele momento que eu consegui conjugar todos esses ensinamentos que eu fui tendo e adquirindo ao longo desses mais de 15 anos e estruturei uma metodologia, que é a metodologia dos 5 eixos da autoconsciência. É preciso realmente aprender a modular a resposta ao estresse para que a gente consiga retomar a liberdade de fazer escolhas mais assertivas. Senão, eu sou um joguete do destino. Eu fico refém desses meus padrões mais instintivos. E dominar o mecanismo de autorregulação é o primeiro eixo da autoconsciência. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Esse é um famoso estudo, né, do relatório chamado Express Scripts, nos Estados Unidos,
é uma grande companhia que trata de... imagina que nos Estados Unidos você tem empresas que elas conjugam as informações de todas as prescrições médicas que tem nos Estados Unidos. E aqui é um estudo feito sobre uma grande população, milhões de pessoas aí que eles estudaram, e puderam observar que em 2019, nos Estados Unidos, 11% da população que eles avaliaram ali fazia uso de antidepressivo, e quase 5% também usavam remédio para ansiedade. Por que eu estou trazendo esses dados aqui? É porque, por mais que nós tenhamos ferramentas para acionar esse mecanismo que já é natural nosso, para poder bloquear a resposta ao estresse, voltar a ter um protagonismo, voltar a ter essa liberdade de escolha, a liberdade de atuar diante da vida, ainda assim, não só aquela correnteza que a gente tem que vencer do estresse, mas também tem uma outra corrente que a gente precisa lutar contra. Existe muita gente que se beneficia pela manutenção das pessoas fazendo uso de um tratamento, seja ele medicamentoso, seja psicoterápico, de longo prazo e que nem sempre é tão efetivo. E é importante termos conhecimento de que essa é uma luta que nós temos que fazer conosco mesmo e também uma luta contra toda uma informação equivocada, e estamos imersos nessas desinformações que fazem com que as pessoas acreditem que elas não têm a capacidade de elas, por si mesmas, conseguirem bloquear essa resposta ao estresse. Mas isso já acontece na natureza. Conforme eu até falei em outras aulas, e vocês podem acessar depois os links aqui, a gente não vê os bichos na natureza com estresse pós-traumático, né? Uma capivara que conseguiu fugir da onça, ela conseguiu fugir, né? Naquele momento, o sistema de resposta ao estresse, de sobrevivência, ele entra em ação, o sistema simpático, que a gente chama, o coração vai bater rápido, respiração vai ficar acelerada, para eu poder estar pronto para bater ou correr. Depois que eu fugir, não tem por que ficar gastando energia. Na natureza, o equilíbrio ele acontece de uma forma dinâmica, e eu não vou gastar energia se não for necessário. Então, entra em ação parasimpático. Vai aí baixar agora a minha respiração, tranquilizar meu coração, vou relaxar minha musculatura e pronto. Né? Já estou ali apto para um novo desafio. E assim que é na natureza e assim que acontece com todos nós. Isso já vem de fábrica, esse mecanismo. Mas querem que a gente não acredite que nós temos esta capacidade, que nós temos isso dentro de nós mesmos. E mais ainda, mais de 2 milhões aí de pessoas estavam usando um medicamento contra a depressão, 1 milhão contra a ansiedade e 565 mil contra a insônia. E ali 107 mil tomando os 3 medicamentos ao mesmo tempo. Durante a pandemia, o que acabou acontecendo foi um incremento necessário para muitas pessoas para poder lidar com aquele desafio que era realmente desproporcional. Mas, passado todo esse tempo, desde o início da pandemia, será que ainda é necessário a todas essas pessoas continuarem usando os medicamentos que elas estavam usando? Sabendo que a gente tem dentro de nós mesmos recursos que podem ajudar a bloquear a resposta ao estresse, a diminuir, a reduzir os sintomas do estresse, da ansiedade e até melhorar a qualidade do sono. Isso é possível e você vai poder experimentar isso daqui a pouquinho com uma das diversas técnicas que tem à disposição. Essa luta não é tão simples assim e existe sim um conflito de interesse da indústria farmacêutica e de alguns profissionais também. É necessário falar sobre isso, por mais que seja um assunto delicado. Porque esse estudo, por exemplo, que foi publicado na revista Science, estava justamente revelando como que um estudo que eles realizaram de 2008 até 2014, com 107 médicos que fazem parte do board de autorização do FDA, que é como se fosse a Anvisa norte-americana, lá que eles autorizam os medicamentos que podem ou não serem comercializados nos Estados Unidos. Eles perceberam o quanto que esses médicos estavam recebendo da indústria farmacêutica. Ou seja, um conflito de interesse ali muito claro. Eles eram pagos pela indústria farmacêutica para votar em favor da liberação de determinados medicamentos. 6 deles receberam mais de 1 milhão. 20 destes
receberam mais de 100 mil até $1 milhão. E os outros, como vocês podem ver aqui, desses 107 médicos que são os consultores do FDA, receberam da indústria farmacêutica. Será que esse aconselhamento ao FDA, ele era isonômico? Ele era sem conflito de interesse? E é necessário falar sobre isso. Eu, como médico, já fui abordado por várias pessoas da indústria farmacêutica e, né, vários colegas também, em que, devido ao fato de você prescrever determinados medicamentos, você é favorecido por isso. Não podemos mais esconder esse fato. Por mais que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, impeça e tem uma série de políticas justamente para inibir que isso acontece sim. E também é preciso falar sobre outros colegas, ou psicólogos, ou também médicos, que, infelizmente, por desconhecimento, às vezes, de técnicas mais eficazes ou receio de perder um determinado cliente, acabam postergando um tratamento por um período desproporcional, sendo que o paciente poderia, num período menor, adquirir ferramentas para ele ter mais autonomia, para ele ter independência do tratamento. Eu sempre preconizei isso com os meus pacientes, para que eles pudessem percorrer a jornada deles com os próprios pés. E existe hoje muitas ferramentas, muitas técnicas e estratégias que podem ajudá-los a ter essa autonomia, a voltar a ter essa independência, para que você possa estar no controle e reduzir os sintomas do estresse, da ansiedade e até melhorar a qualidade do sono. Isso é possível, sem medicamento. Durante a pandemia, conforme eu havia falado, e aqui são dados de janeiro até março de 2020, que foi o ano que começou a pandemia, houve um aumento de 34% na prescrição dos medicamentos contra a ansiedade e 18% de antidepressivos e 14% de remédios que combatem a insônia. Naquele momento, aquilo era necessário, então eu não estou falando contra o uso de medicamentos, mas a reflexão que eu trago é até que ponto que eu realmente preciso permanecer fazendo uso de medicamentos por tanto tempo, sendo que existem estratégias e técnicas, conforme eu vou colocar aqui para vocês hoje, que podem ajudar a reduzir os sintomas do estresse e da ansiedade, podem ajudar a pessoa a dormir melhor, sem precisar de remédio. Não quer dizer que vai abandonar o tratamento, não é isso. Você pode fazer e usar essas técnicas junto com o seu tratamento habitual e conversando com o seu médico, você pode avaliar se é necessário continuar com a mesma necessidade desses medicamentos ou desta abordagem terapêutica. Talvez não seja tão necessário, talvez possa ser possível reduzir o uso de determinados medicamentos. E segundo o Conselho Federal de Farmácia, de janeiro a julho de 2020, foram vendidos aí 64 milhões de medicamentos antidepressivos, estabilizadores de humor, um crescimento aí de 14% quando comparado ao ano anterior. Então, sim, houve uma necessidade de muitos pacientes que estavam lidando com uma situação totalmente incerta, mas será que ainda é necessário a manutenção desses tratamentos? Ou é possível complementar esses tratamentos mais tradicionais e talvez reduzir a necessidade de uso desses medicamentos, de remédios, ou até mesmo de terapias que são prolongadas, mas que não trazem tanto efeito positivo, que tragam a autonomia e a independência aos pacientes. Esse é o desafio. E eu até pergunto para você que está aqui comigo no chat, o quanto que você acha que possa ou não existir esse tipo de conflito de interesse? É importante entender também como que você enxerga isso. Ou se você já sentiu isso na pele, né, com talvez solicitações de exames ou de prescrições de medicamentos que talvez você mesmo, né, tendo bom senso ali, achou talvez isso não fosse necessário naquele momento daquela forma. É isso mesmo. Então, o pessoal está comentando que sim, 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 sim. É isso mesmo. Então, não é uma impressão exclusiva minha, mas é o que, como médico, né, e também trabalhei muito tempo fazendo a interface entre as operadoras de saúde,
as empresas e os médicos, o quanto que eu pude observar ali de solicitações de exames, procedimentos que nem sempre eram necessários, porque existia sim um conflito de interesse. Mas vamos lá, falar sobre soluções e não sobre problemas. O que acaba acontecendo, e aqui é um ponto que eu gostaria realmente de reforçar. Muitas pessoas, elas podem não estar nem mal intencionadas. O que acaba acontecendo, às vezes, é o desconhecimento sobre novas abordagens, novas técnicas, novas estratégias que podem contribuir com o paciente para que ele possa ter uma autonomia maior. É disso que nós estamos falando aqui hoje. O que eu pude observar, tanto no ambulatório de transtorno de ansiedade, pânico, que eu acompanhei durante um bom tempo, como também no meu consultório em particular, é que existiam perfis de pacientes que, por mais que eles estivessem imersos em toda essa bolha de caos e incerteza, eles tinham um desempenho, um sucesso terapêutico muito diferente dos demais. E existiam dois fatores que eu pude observar entre eles. Eles tinham esses dois fatores que eram diferentes dos demais pacientes, e eu atribuo isso ao sucesso que eles tinham muito superior aos outros. O primeiro é que eles dominavam realmente um mecanismo que é natural de autorregulação, ou seja, eles conseguiam interromper aquele ciclo do estresse que acaba nos cerceando a percepção da realidade. Quando você está sob estresse, e tem aí outras aulas em que eu já comentei sobre isso, algumas áreas do nosso cérebro, elas são inibidas. Você tem uma inibição de áreas do córtex cerebral que impedem que você possa ter um raciocínio mais elaborado, um planejamento com mais perspicácia, um pensamento mais assertivo, realmente. Você fica naquilo que é essencial para a sua sobrevivência, e isso impede de você tomar melhores decisões. Então, o primeiro passo que eles tinham era, olha, eles conseguem bloquear a resposta ao estresse. E com isso, independente do que acontecesse, ao invés de entrar naquele circuito do estresse que acaba prejudicando a nossa percepção da realidade, eles conseguiam bloquear essa resposta ao estresse. Não quer dizer que eles ficavam imunes, eles sentiam porque é uma resposta instintiva. Vai liberar adrenalina, cortisol, os hormônios do estresse, tudo aquilo. Mas eles conseguiam parar com aquele circuito do estresse. E aí conseguiam ter aquela que é a segunda etapa, o segundo fator que fazia a diferença. Eles possuíam um nível de autoconsciência que permitia a eles terem uma congruência maior interna. Eles conseguiam remodelar os pensamentos, as emoções, acessar outras sensações no corpo, outra fisiologia, e assim eles conseguiam ter um comportamento diferente. Então, essas duas etapas é que fazia a diferença entre esses pacientes. Então, o estresse e os traumas emocionais, eles impactam diferentes camadas do ser humano. E por isso que é necessária uma abordagem que resgate o mecanismo natural de autorregulação e promova um maior nível de autoconsciência e congruência interna. Eu tenho que ter esses dois lados da balança fortalecidos para que o paciente possa realmente construir a sua autonomia no seu tratamento e assim conseguir continuar a sua jornada caminhando com os próprios pés. É necessário realmente uma abordagem que resgate esse mecanismo natural de autorregulação e promova um maior nível de autoconsciência e congruência interna. Aí sim, nós conseguimos retomar a caminhada com muito mais autonomia, voltar a ter a liberdade para poder pensar com clareza, tomar decisões mais assertivas diante da vida. É disso que se trata. E foi esse o embasamento para eu construir essa metodologia dos 5 eixos da autoconsciência, sendo que o primeiro eixo da autoconsciência é exatamente o domínio sobre o mecanismo natural de autorregulação. Se a gente não dominar esse mecanismo para conseguir sair daquele circuito que impede de enxergarmos com clareza, a gente fica refém desses padrões mais instintivos que todos nós temos. E aí realmente fica difícil de poder percorrer essa jornada da vida com mais leveza, né, com mais autorrealização. Essa metodologia dos 5 eixos da autoconsciência, quando eu desenvolvi esse método, eu fiz questão de ter como um dos princípios fundamentais ajudar as pessoas a construírem
a própria chave mestra, para que ela saiba qual ou quais desses módulos que nós temos, você consegue abrir mais facilmente para poder intervir. Não tem receita de bolo. Imagina nesta imagem aqui, como se cada um desses elementos fosse um desses módulos que eu estou falando. Você tem o módulo do pensamento, o módulo das suas emoções, o módulo da sua fisiologia, que é a sensação no corpo, e o módulo do comportamento. Qualquer um deles que você escolher alterar, modular um deles, você consegue interferir nos demais. E com isso você consegue bloquear rapidamente a resposta ao estresse. E essa é uma estratégia que nós usamos sabiamente para poder resolver os problemas de uma forma rápida. Se eu tiver que passar por um desafio, ou voltando àquela história da capivara, naquele momento, ela teve um gatilho de alarme, não tem que ficar enrolando. O pensamento já vai acionar uma emoção, aquela emoção vai acionar uma fisiologia que vai deixar pronto para ter um comportamento específico. É o que acontece com a gente quando nós estamos passando por alguma ameaça. O grande problema é que hoje em dia, e aí falando de fake news, o problema é que as ameaças elas não estão lá fora, como no caso da capivara fugindo da onça. As ameaças elas estão aqui dentro. É um pensamento equivocado que eu tenha, ou a interpretação que eu possa ter sobre um fato que aconteceu, ou a interpretação que eu possa ter sobre uma emoção que eu estou sentindo, ou a interpretação que eu possa ter sobre uma sensação que eu estou tendo no meu corpo, que meu coração bateu mais rápido, porque a minha respiração ficou mais acelerada. Isso desencadeia todo esse circuito da resposta ao estresse. E aí eu volto a ficar preso nesse circuito, que me impede de ter clareza, me impede de enxergar as coisas como elas realmente são, me afasta do que é a verdade. E por isso é importante, num eixo, né, ou melhor, numa etapa que eu aprender a bloquear a resposta ao estresse, na outra etapa, como eu faço para modular novos pensamentos, novas sensações no corpo, novos pensamentos e novos sentimentos. Porque a emoção, não tem problema nenhum sentir a emoção. O que importa é o que você faz com a emoção que você sente. E aí entra o sentimento, que é o meu pensamento atuando sobre a minha emoção. E aí a gente consegue modular a minha percepção da realidade para poder agir de uma forma mais assertiva diante da realidade. Aí sim eu consigo ter mais clareza e também melhores decisões. Com melhores decisões, nós podemos atingir também maiores realizações. E essa é a proposta quando eu falo dessa metodologia dos 5 eixos da autoconsciência, para que a gente possa atuar nas diferentes camadas para reconhecer, acolher e integrar as soluções criadas para o reequilíbrio do corpo, da mente, do coração e da alma das pessoas. E por isso que é importante você ter acesso a várias ferramentas, a várias abordagens, a várias estratégias, porque aí você vai conhecer qual é a sua chave mestra, qual é a chave mestra que funciona para você. Qual é esse plano personalizado que vai ajudar você a aprender como eu faço para desligar a minha resposta ao estresse? Qual é a melhor estratégia, aquela que funciona melhor para eu conseguir modular o meu pensamento, o meu comportamento, mudar a minha fisiologia ou até mesmo acessar um outro estado emocional, um gerenciamento emocional bem mais eficaz? É essa a proposta dessa mentoria dominando o mecanismo natural de autorregulação que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Antes disso, eu gostaria até de fazer uma prática com vocês para entender como uma técnica simples, e essa é apenas uma das diversas técnicas que vocês vão poder ter acesso nessa mentoria, como essa técnica simples ela já consegue fazer esse bloqueio dessa resposta ao estresse justamente por ela trabalhar com esses 4 módulos do pensamento, das nossas emoções, da nossa fisiologia e do nosso comportamento. Essa técnica muitas pessoas já conhecem e ela é simples e funciona, e por isso mesmo, né, mais uma vez, existe um sistema que se beneficia muito em manter as pessoas aprisionadas e acreditando que elas não são capazes de reduzir os sintomas do estresse, reduzir os sintomas de ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Essa técnica, por si mesma, ela faz o quê? Ela
aciona o nosso mecanismo parasimpático. É aquele sistema que eu falei do relaxamento, que ele acontece naturalmente depois que a capivara conseguiu fugir da onça. Então, é como eu consigo naturalmente acionar esse meu mecanismo de relaxamento, de reequilíbrio. Eu consigo acessar outras áreas do meu cérebro que vão pensar com muito mais clareza e vão trazer para mim aí um outro estado emocional. Essa é apenas uma das diversas técnicas que você vai poder aprender na mentoria, mas que aqui você já vai ter um gostinho de entender como isso é possível. E para essa técnica, eu vou pedir para você fazer junto comigo aqui, e ela se baseia numa respiração de um jeito um pouquinho diferente. É uma respiração que nós vamos inspirar contando até 4, aí nós vamos segurar o ar contando até 4, aí nós vamos soltar o ar contando até 4, e aí vamos fazer uma pausa antes de respirar novamente, antes de inspirar o ar, contando até 4, e aí novamente nós puxamos o ar contando até 4. Essa técnica, ela é simples e muito funcional porque ela acaba trabalhando com esses 4 módulos. O pensamento, se eu tenho que fazer contagem, ele não está divagando num pensamento que fica me acionando o circuito do estresse. O fato de eu fazer a respiração pausada com uma estratégia pré-definida, ela impede que a minha fisiologia fique ali aleatória. Eu estou direcionando como eu quero que ela funcione. E ao fato da gente trazer um pensamento agradável ao longo dessa jornada, desse exercício de respiração, eu estou mexendo com o meu pensamento e também com as minhas emoções. E uma técnica simples como essa, você já conseguiu bloquear a resposta ao estresse e acionar um outro estado emocional que vai te facilitar a ter uma percepção mais equilibrada do que se faz presente. Então vamos fazer juntos, rapidinho, e aí eu já vou detalhar para aquelas pessoas que queiram ter um acompanhamento meu mais próximo para implementar um plano mais personalizado dessa estratégia de aprender a dominar o mecanismo de autorregulação, que é natural que todos nós temos. Eu já dou os detalhes para aqueles que queiram saber um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá falar da técnica. Então, eu vou contar até 4, vamos fazer juntos aqui, senta de um jeito confortável, onde quer que você esteja, e vamos respirar puxando o ar, então, contando 1, 2, 3, 4, fazendo uma pausa, 1, 2, 3, 4, soltando o ar, 1, 2, 3, 4, fazendo uma nova pausa, 1, 2, 3, 4, inspira novamente, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, e você pode continuar fazendo esses 4 tempos no seu ritmo, do seu jeito, na sua contagem, enquanto eu converso com você, e você permanece fazendo a respiração. Inspirando, fazendo a pausa, expirando, fazendo uma nova pausa. E à medida que você começa a perceber o seu corpo entrando neste ritmo, que é o seu próprio ritmo, um ritmo mais confortável para você, eu te convido a fechar os olhos por alguns instantes apenas, para poder enxergar com mais tranquilidade, com mais clareza, resgatando um momento aí que tenha sido agradável para você. Possa ser um momento mais presente, um momento mais distante. E eu gostaria que você passasse esse filminho deste momento que você vivenciou de algo agradável, enquanto permanece fazendo a sua respiração. Isso. E você pode, então, entrar dentro do filminho, olhar através dos seus olhos o que você estava vendo, ouvir o que você estava ouvindo, sentir aquilo que você estava sentindo. E perceba, à medida que você sente essa sensação, em qual parte do seu corpo que ela se encontra mais presente. Isso, talvez seja de um lado ou do outro, e você pode simplesmente expandir essa sensação agradável para outras partes do seu corpo, até ocupar o seu corpo inteiro, permanecendo ainda com a sua respiração. Excelente. E perceba que
Você pode ficar mais e mais confortável. Simplesmente por estar com a sua atenção na sua respiração e com essa sensação agradável dentro de você. E gradativamente, você pode voltar a estar mais e mais presente comigo aqui agora, voltando a sentir os seus pés em contato com a superfície, voltando a abrir os seus olhos, dando um oi para mim, por mais que eu não consiga vê-los. E, estando presente, eu gostaria que você escrevesse aqui no chat qual é a sua sensação. Como é que você se sente agora? Flutuando, leveza, tranquilidade, paz. Bacana, bacana. Então percebam que é uma abordagem simples, rápida, mas que pode te trazer mais leveza, pode te trazer uma sensação de tranquilidade. Ela consegue bloquear aquela resposta ao estresse. E, pode me ajudar a dormir? Posso fazer isso antes de dormir? Pode. Se você tem insônia, você pode ficar lá deitado na cama, simplesmente fazendo sua respiração em 4 tempos. Se você passar a noite inteira achando que não vai dormir, mas vai dormir, porque essa estratégia ela pode induzir ao sono, mas ainda que você passasse a noite inteira só fazendo essa respiração, você ia ter ativado tanto o seu sistema parasimpático que você ia acordar pela manhã ou despertar com a luz do sol ali, renovado, mesmo que não tivesse conseguido dormir, algo que eu duvido que aconteça. Então, é possível sim acessarmos com estratégias que não dependem necessariamente do medicamento, um outro estado emocional, uma outra qualidade do sono. E foi exatamente o fato de conhecer uma série de ferramentas que contribuem para interromper esse mecanismo do estresse e acionando o mecanismo natural de autorregulação e, ao mesmo tempo, também trabalhando com aquela outra etapa que eu falei para vocês, que é fundamental. Uma coisa é o bloquear a resposta ao estresse. A outra coisa que é fundamental, que aqueles pacientes tinham de diferente, era a habilidade para poder modular pensamentos, modular as emoções, modular novos comportamentos e novas sensações no corpo. Quando eu aprendo a construir novos padrões de comportamento, novos padrões de pensamentos, novos padrões de sensações, novos padrões emocionais, isso abre um novo horizonte para que eu possa viver a vida retomando aquele protagonismo, voltando a ter a liberdade de fazer escolhas sem ficar refém de padrões mais instintivos que talvez esteja carregando há anos e anos ao longo da minha vida, impedindo que eu possa progredir diante da minha vida. Foi exatamente isso que me motivou a elaborar uma metodologia de uma forma estruturada, que é essa mentoria dominando o mecanismo natural de autorregulação. Essa mentoria, ela é composta de uma série de videoaulas, e eu vou abordar em cada um desses módulos, tanto o mecanismo natural de autorregulação, como eu faço para modular a fisiologia e as sensações no corpo, como é possível modular as emoções, modular os pensamentos e implementar novos comportamentos. Então, toda essa parte das videoaulas você já vai ter disponível para você poder acessar, assistir isso quantas vezes você quiser. E além de todos esses conteúdos, você também vai ter acesso a 4 sessões de mentoria online, em grupo, num período de 30 dias. Então, nesses 30 dias, eu vou estar com você, junto com este grupo, e nós vamos construir juntos ali qual é esse plano para que você possa implementá-lo. E aí, com base em todas essas estratégias, ver qual é essa sua chave mestra, qual dessas estratégias que funciona melhor para você conseguir bloquear a resposta ao estresse e acionar o mecanismo natural de autorregulação. Quais as estratégias que vão te ajudar mais a criar novos pensamentos, a acessar novas emoções, a modular as sensações no corpo e implementar novos comportamentos. Nessas reuniões, é um momento ao vivo ali em que nós vamos estar juntos e você vai falar, poxa, olha, eu tentei aquela estratégia, não funcionou muito bem. Eu falo, ó, assista a aula tal, porque lá tem uma outra estratégia que para você talvez vai funcionar com muito mais eficácia. É essa a proposta dessa minha mentoria. E você vai ter acesso a uma série de bônus, são mais de R$ 3.200 em bônus,
tanto de outros treinamentos extras, como também um pacote exclusivo com meditações que vão te ajudar a dominar o estresse e a ansiedade. E aqui, quando a gente fala em meditação, muitas pessoas já ficam com o pé atrás, mas e eu sei, porque estudei muito o comportamento humano, os diferentes perfis comportamentais, novamente, não tem receita de bolo. O que tem são estratégias diferentes de meditação para cada perfil de pessoa. Tem pessoa que uma estratégia como essa de respiração funciona. Outras pessoas elas vão precisar de meditações mais ativas, em que ela vai ter que estar em movimento, e isso é que vai fazer com que ela consiga realmente entrar num estado de meditação que auxilia a estar mais presente. E isso é um fator que contribui muito também para conseguir interromper a resposta ao estresse e voltar a acessar um mecanismo de autorregulação. Somente para as inscrições que acontecerem no dia desta aula ao vivo, vocês vão ter acesso a um bônus também exclusivo aí, que vai ser uma sessão individual de mentoria. Então, ao longo daquelas 4 sessões, você vai ter esse meu apoio em grupo, mas aqueles que fizerem a inscrição hoje, né, no dia de hoje da mentoria, dessa aula aqui ao vivo, também vai ter acesso a esse bônus exclusivo, que é uma mentoria exclusiva. Nós vamos fazer na reunião no Zoom, onde juntos nós vamos fazer esse diagnóstico do que é que mais vai te beneficiar agora. É eu aprender a modular, né, a bloquear a resposta ao estresse, ou para você é mais importante agora aprender a acessar novos pensamentos, novas sensações no corpo, implementar novos comportamentos. Juntos nós vamos fazer esse diagnóstico e construir, então, um plano mais personalizado ainda, que vamos acompanhar durante aquelas reuniões em grupo, nessas 4 sessões, acompanhar de perto a implementação desse plano customizado. Então, você que fizer essa inscrição hoje vai ter acesso a esse benefício exclusivo. Como que funciona em relação a investimento? Eu tenho uma outra mentoria, nessa mentoria, que é a mentoria Premium, onde eu abordo 5 eixos da autoconsciência. Essa mentoria Premium são 6 meses de acompanhamento, 12 encontros online, é um acompanhamento bem mais profundo e também promove aí transformações bem mais profundas para aqueles que já estão decididos a fazerem essa jornada de transformação pessoal, de desenvolvimento pessoal. Mas nem todo mundo me conhece ou conhece essa metodologia, e por isso mesmo eu pensei em oferecer uma outra oportunidade para que você possa ter acesso a um período mais curto e mais próximo de mim, para entender como que funciona essa estratégia. E com base nessa estratégia, num período mais curto, vocês vão poder entender e obter os resultados. E em obtendo esses resultados, eu tenho certeza que muitas pessoas vão acabar evoluindo para outros treinamentos que eu tenho. Então, no lugar de o valor original de R$ 1.497, que seria dessa mentoria, nesse momento, vocês vão poder fazer a inscrição com valor promocional por apenas R$ 997, ou até dividir isso em 12 vezes de R$ 97,70. Esse valor você pode pagar com mais de um cartão de crédito, ou pode até usar o seu cartão de crédito. Se você falar, mas eu acho que vai estourar o meu limite, não tenho limite para isso, não tem problema. A plataforma de pagamento, que é super confiável, ela usa uma estratégia em que ela usa apenas o limite que você tem disponível no seu cartão, mesmo que isso gere um parcelamento mais longo, e sem juros envolvidos. Você ainda permanece pagando esse valor como está colocado aqui. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode acionar o pessoal do nosso time de suporte aqui pelo WhatsApp, ou pelo link que eu vou compartilhar com vocês aqui abaixo. Então, são 30 dias de mentoria, 4 reuniões online, em grupo, em que eu vou acompanhar de perto você, para que juntos a gente consiga implementar esse processo, essas estratégias que você vai ter acesso pelas videoaulas. São mais de R$ 3.200 aí de bônus, com outros treinamentos, um pacote exclusivo aí de meditações para que você consiga acelerar esse processo. E para aqueles que fizerem a inscrição no dia dessa apresentação ao vivo, vão ter ainda um bônus extra dessa sessão online individual de mentoria, onde juntos nós vamos fazer primeiro esse diagnóstico para entender aonde que devemos focar, principalmente. É no processo de bloqueio da resposta ao estresse, ou é nessa segunda etapa que eu falei para vocês, de acionar novos mecanismos de pensamento, de sentimento,
e implementação de novos comportamentos. Então, juntos nós vamos criar esse plano customizado para você e, ao longo das 4 sessões, um grupo, eu vou estar te apoiando para implementar esse plano customizado que a gente criou. Está aí o link para vocês acessarem e terem mais detalhes de como funciona, o que mais está contemplado nesta mentoria, e espero vocês lá dentro do curso, dentro das videoaulas, para que a gente consiga começar o quanto antes essa mentoria, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a virar uma página e começar uma nova jornada na sua vida, com muito mais autonomia, deixando de estar refém daqueles padrões mais instintivos e podendo retomar o protagonismo. Isso é que traz uma vida mais leve, uma vida com muito mais autorrealização. Então, esse é meu convite para você. Você pode acessar o link aqui embaixo, o bit.ly/mentoria autorregulacal, ou acessar o QR Code, você vai direto para a página onde tem todos os detalhes de como funciona essa mentoria, e espero você lá. Então, fique com Deus e um grande abraço e até a próxima.